Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, o mantra de hoje também é muito lindo e significativo e repete algumas coisas que a gente já viu até aqui. O mantra diz que o ser é aquilo que existe de mais sutil, mas o ser também é aquilo que existe de maior no universo. E o ser é aquele que habita na cavidade do coração de cada um. Então, essas ideias a gente já viu. A gente já viu a ideia que foi expressada pela sílaba Om, né? O Om, que é o símbolo, é aquilo que representa tudo aquilo que existe, desde o mais sutil até o mais denso, todos os nomes e todas as formas. E mesmo assim, quando o Om não é manifestado, quando você não está ouvindo o som da sílaba Om, ainda existe a existência, né? Porque existe o silêncio, né? O Om é composto do A, do U, do M, mas também o silêncio, porque o silêncio é a base da manifestação do som. Então isso é uma coisa bastante interessante da gente observar e que a Upanishad repete aqui, ou seja, o ser é aquilo que existe na manifestação, seja a mais sutil, seja a maior que existe, mas também o ser existe quando a manifestação não existe. Este ser habita na cavidade do coração, que é uma ideia que a gente já viu antes também, que está relacionado ao âmago de cada um, né? Quando alguém pergunta para você em relação a quem você é, e ali você geralmente coloca a mão no peito e diz, eu sou fulano de tal. Essa ação de colocar, né, a mão no peito está apontando ali para o coração, está apontando ali para o teu âmago, para aquilo que existe de mais próximo a você, né? Próximo, entre aspas, porque o ser não tem nenhuma geolocalização. O ser é aquilo que tudo permeia. E essa ideia, né, do mais sutil e o mais denso como manifestações do ser também aparece nos Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali também usa essas mesmas palavras para apontar para a natureza do ser. E olha que interessante, né? Apontar para a natureza do ser. Não é definir a natureza do ser, porque não existe definição para a natureza do ser, porque se a gente definisse o ser automaticamente se tornaria limitado. Portanto, Patanjali usa essas mesmas palavras que a Upanishad usa aqui para apontar para o ser. E isso é interessante porque a gente nota que Patanjali, né, mesmo sendo um sábio que vem bem mais tarde do que essa Upanishad, que essa composição, bebe das águas da Upanishad, né? Muitas pessoas falam, Patanjali ou os Yoga Sutras são um ponto fora da curva da tradição. Não, não é um ponto fora da curva da tradição védica. Patanjali bebe dessas águas das Upanishads. E o mantra continua dizendo, o sábio é aquele que, estando livre de desejos, ou seja, não é escravo da realização dos seus desejos, porque é muito interessante a gente observar essa frase também. Quando a gente fala livre de desejos, muitas pessoas podem pensar, para eu ser um yogi perfeito eu tenho que ser livre de desejos. Não, não existe uma vida livre de desejos, mas existe uma vida livre da dependência de que esses desejos se realizem para que eu me torne feliz. Então o mantra diz, né, um sábio que é livre dos desejos é um sábio, é uma pessoa que também é livre do sofrimento, porque o sofrimento é algo pontual, é algo circunstancial. O sofrimento ele não acontece à toa, você não sofre à toa,
Você só sofre por alguma coisa. E geralmente você sofre quando alguma situação, alguma circunstância, algum desejo não se cumpre da forma exata que você esperava. Então, se você fica esperando determinadas condições do universo para que você finalmente seja uma pessoa feliz, você está fadado ao fracasso, porque isso não vai acontecer. De vez em quando o universo vai colocar situações que te agradam, de vez em quando o universo vai colocar situações que não te agradam. Portanto, livre dessa condição, livre desse desejo de que as coisas simplesmente aconteçam como eu quero que aconteçam, eu estou livre do sofrimento. E aqui o mantra da Upanishad fala mais uma coisa muito parecida com Patanjali. A pessoa livre de desejos é a pessoa que tem um comando sobre a sua mente e sobre os seus sentidos, porque os sentidos estão correndo o tempo inteiro para todos os lados, e Patanjali fala disso no Yoga Sutra como aparigraha. Aparigraha, que significa em sânscrito a não necessidade de correr para todos os lados, a não necessidade de agarrar as coisas que estão à sua volta. Por quê? Porque normalmente nós agarramos as coisas que estão à nossa volta porque elas nos dão uma sensação de segurança. Quanto mais eu acumulo as coisas que estão à minha volta, mais eu me sinto seguro. Mas presta atenção, quanto mais coisa você tem, quanto mais coisa você agarra, você traz para você, mais coisa você tem para se preocupar, porque você agora tem medo de perder todas estas coisas. Então, o que ele diz aqui em relação ao comando sobre os sentidos e a mente tem muito a ver com esta questão de aparigraha, esta não necessidade de correr para todos os lados e acumular todas as coisas que a gente parece precisar para ser feliz. E esta mente sob seu comando é uma mente que se direciona para onde você quer. Para onde você quer ir? Esta é a pergunta que você quer fazer para si mesmo. E, obviamente, todos nós vamos dizer, nós queremos ir na direção da felicidade. Só que, na maior parte do tempo, nós buscamos uma felicidade efêmera que está nesses objetos dos nossos desejos. E aí, 30, 40 anos de vida, nós continuamos quebrando a cara, achando que ao conquistar essa coisa que eu ainda não tenho, finalmente eu vou ser feliz. O que a Upanishad, o que Vedanta, e até o que o Yoga Sutra nos faz refletir aqui, nos faz questionar aqui existe uma felicidade que não é efêmera, existe uma felicidade que não está apoiada nos objetos. Esta felicidade que é a felicidade que tudo permeia, a felicidade sem limites, no âmago, no seu coração, entre aspas, de novo, que é aquilo que você já é por natureza. Eu falei que você sofre por circunstâncias pontuais, por acontecimentos pontuais, mas você não é feliz por causa de circunstâncias ou acontecimentos pontuais. Quando eu estou falando de felicidade livre de limitação, quando eu estou falando dessa felicidade perene, você é feliz por natureza. Pare para prestar atenção isso no seu dia a dia. No seu sono profundo, quando não existe sonho, quando não existe a manifestação de nenhum sentido, nenhum objeto em relação à sua mente, você é naturalmente feliz. Quando você acorda do seu sono profundo, você fala, poxa, eu dormi bem. Só que aí quando você acorda, toda a relação com os objetos à sua volta recomeça e ali
a maioria dos problemas recomeça. Por isso que a Upanishad fala que aquele que tem um comando sobre a mente, que é o que Patanjali também fala no Yoga Sutra, aquele que consegue direcionar a mente para o real objetivo, que é moksha, que pode se relacionar com o mundo, que pode satisfazer os seus desejos mundanos, mas que não fica abalado quando esses desejos mundanos não são realizados, porque esta pessoa entende que a felicidade não está sustentada na realização de um desejo qualquer. A felicidade já é aquilo que é natural para a pessoa. A felicidade não é um estado, a felicidade nesse caso não é um sentimento. A felicidade é aquilo que é natural para essa pessoa. Então, o mantra diz, Patanjali também diz, deve se estabelecer um comando sobre a mente. E esse comando sobre a mente mexe, transforma a maneira com a qual você se relaciona com os objetos à sua volta. Patanjali diz no Yoga Sutra, Yogaschitta Vritti Nirodha. Yoga é a capacidade de dissolver a identificação com os objetos com os quais você se relaciona. Não é deixar de se relacionar com os objetos, não é deixar de satisfazer os seus desejos, mas é deixar de ser escravo deles. É deixar de pensar que o objeto com o qual você se relaciona é aquilo que te define. Nenhum objeto pode te definir. Não é o que você tem, não é o que você não tem, não são as características do seu corpo, não são as características da sua mente que te definem. Você é livre de qualquer definição. Então é muito bonito esse paralelo que acontece aqui entre o Yoga Sutra de Patanjali e a Katha Upanishad, mesmo que não seja proposital, porque são composições de tempos totalmente diferentes, mas nós vemos que a ideia central dentro de uma vida de yoga é esta, ou seja, eu não deixo os meus sentidos saírem correndo que nem loucos por aí atrás de todas as coisas. Eu sim deixo que eles se satisfaçam quando há a possibilidade deles se satisfazerem. Eu entendo que de vez em quando eu não estarei satisfeito com as coisas que acontecem na minha vida, mas nenhuma dessas coisas toca neste ser, nesta essência livre de limitação e que é naturalmente feliz, que sou eu. Então, mais uma vez, eu entendo que eu sou livre, eu sou o mais sutil, mas eu sou o mais denso, ou seja, nenhuma forma me define, nenhum nome me define. Eu existo sempre na manifestação ou na não manifestação. Eu simplesmente sou. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.